Você está delirando, disse minha filha, até o médico revelar o que realmente colocaram no meu chá. Meu nome é Samuel Ferreira. Tenho 62 anos e durante quase toda a minha vida acreditei que construir uma família sólida e manter o caráter eram os pilares de uma vida digna. Herdei de meu avô e de meu pai não apenas uma empresa de logística bem-sucedida, mas também valores que sempre guiaram minhas escolhas: humildade, honestidade e amor incondicional pelos meus filhos. Hoje, enquanto conto essa história, ainda sinto um nó na garganta ao lembrar do dia em que tudo começou a desmoronar. E o pior de tudo, começou de uma forma tão sutil, tão silenciosa, que eu jamais imaginei que minha própria filha pudesse estar por trás disso. Se você está assistindo agora, deixe nos comentários de onde você está vendo esse vídeo e se inscreva no canal para não perder nada, porque o que vou contar aqui vai muito além do que qualquer um poderia imaginar. Era uma tarde quente de novembro em Campinas. O sol batia forte nos vidros da varanda e o jardim que Helena, minha falecida esposa, tanto amava, estava florido. As azaleias cor-de-rosa que ela plantou 5 anos atrás, pouco antes de partir, pareciam pulsar de vida. Eu estava ali, sentado na poltrona de balanço, olhando para aquelas flores e sentindo aquela solidão pesada que só quem perdeu o amor da vida conhece. 5 anos sem Helena. 5 anos tentando preencher os dias com rotina, com trabalho, com videochamadas com Rafael e Júlia, meus 2 filhos que estão estudando fora do país. Rafael está no MIT, terminando o doutorado em engenharia aeroespacial. Júlia está em Coimbra, fazendo mestrado em medicina. Eu me orgulho tanto deles que às vezes dói, mas a distância também dói. Fernanda, minha filha mais velha, sempre foi a que ficou. 30 anos casada a 2 com Marcos Aurélio, um empresário que se apresenta como consultor de negócios, mas que eu nunca consegui entender direito o que ele faz. Sempre achei Marcos um homem arrogante, daqueles que fala muito e escuta pouco, mas tentei respeitar a escolha da minha filha. Naquela tarde, Fernanda tinha avisado que viria me visitar. Ela começou a fazer isso com frequência depois que completei 60 anos. Toda semana, às quintas-feiras, por volta das 3 da tarde, ela aparecia com um bolo caseiro, um sorriso no rosto e aquele jeito carinhoso de dizer: "Oi, pai, trouxe um bolinho para a gente tomar um chá." No começo, eu fiquei feliz. Pensei que era um gesto de amor, de cuidado. Helena sempre sonhou que os filhos ficassem próximos, que a família fosse unida. Então eu aceitava de bom grado. Dona Lourdes, minha empregada que está comigo há 15 anos, sempre preparava o chá. Mas Fernanda insistia em fazer do jeitinho que a mãe fazia. Naquele dia, ela chegou às 3 horas em ponto. Ouvi o portão abrindo, o barulho do carro dela estacionando na garagem. Logo em seguida, sua voz alegre ecoou pela casa. "Pai, onde você está?" "Aqui na varanda, filha", respondi levantando da poltrona. Ela entrou carregando uma sacola térmica e sorriu ao me ver. "Trouxe bolo de cenoura, seu favorito. E já separei o chá também." Ela entrou na cozinha, cumprimentou Dona Lourdes e logo assumiu o comando do fogão. Enquanto a chaleira aquecia, Fernanda falava sobre o trabalho, sobre o trânsito, sobre coisas cotidianas. Eu a observava e por um momento senti um conforto que há muito não sentia. Era bom ter companhia. Era bom não estar sozinho. Minutos depois ela trouxe a bandeja. 2 xícaras de chá de camomila, 2 fatias generosas de bolo e aquele sorriso que me lembrava tanto a mãe dela. "Pronto, pai. Vamos aproveitar antes que esfrie." Sentamos na varanda. Eu peguei a xícara, senti o vapor subindo, o cheiro suave da camomila. Dei o primeiro gole. Estava quente, reconfortante. Fernanda me olhava com atenção, quase como se esperasse alguma reação. "Está gostoso, filha. Você faz igualzinho à sua mãe." Ela sorriu. Aprendi com a melhor. Conversamos por quase 1 hora. Falamos sobre Rafael e Júlia, sobre a empresa, sobre mudanças na cidade. Ela parecia interessada, presente. Quando terminou o chá, Fernanda se despediu com um beijo na testa e prometeu voltar na semana seguinte. Depois que ela foi embora, Dona Lourdes veio recolher as xícaras. Eu ainda estava na varanda, olhando o pôr do sol através das folhas da jabuticabeira. "O senhor está bem, seu Samuel?" Ela perguntou com aquele jeito cuidadoso dela. "Estou, Lourdes, só um pouco cansado." Ela assentiu, mas percebi que me olhou de um jeito diferente, como se quisesse dizer algo, mas não se atrevia.
Naquela noite tive dificuldade para dormir. Senti uma tontura leve, nada alarmante, mas incômoda. Pensei que fosse cansaço, ou talvez a pressão alta, que sempre me dá trabalho. Tomei meu remédio de sempre e fui para a cama. Mas aí nas semanas seguintes, as coisas começaram a mudar. Toda quinta-feira, Fernanda aparecia, sempre com um bolo, sempre com o chá, e sempre insistindo para que eu tomasse tudo. Faz bem para o senhor, pai. A mamãe sempre dizia que chá de camomila acalma. E eu tomava, confiante, grato pela atenção. Só que depois de cada visita, algo estranho acontecia. Algumas horas depois, eu começava a sentir tonturas mais fortes. Minha visão ficava embaçada. Minhas mãos tremiam. Houve uma vez que levantei para pegar um copo de água na cozinha e tive que me segurar no batente da porta, porque senti que ia cair. Dona Lourdes estava sempre por perto, me observando. Ela começou a perguntar mais frequentemente se eu estava bem, se precisava de alguma coisa. Eu minimizava. Dizia que era a idade, que era pressão alta, que era normal. Mas não era normal. Teve um dia que acordei confuso, sem saber se era manhã ou tarde. Olhei para o relógio na parede e não consegui processar os números. Foi assustador. Pela primeira vez em anos, tive medo de estar ficando senil. Na quinta-feira seguinte, quando Fernanda chegou, resolvi comentar. Talvez ela soubesse o que estava acontecendo. Talvez pudesse me ajudar. Filha, tenho sentido umas tonturas estranhas depois que você vem me visitar. Será que é algo que estou comendo? Ela parou de mexer no bolo e me olhou com uma expressão que não consegui decifrar. Não era preocupação, era algo mais frio. Pai, o senhor está exagerando. Deve ser a pressão. Ou então é a idade mesmo. O senhor já tem 62 anos. Senti uma pontada no peito. Não pela idade, mas pelo tom. Era como se ela estivesse me dispensando, como se minha preocupação fosse irrelevante. Não, Fernanda, é sério. Eu sinto que tem algo errado. Ela suspirou, impaciente. Pai, o senhor está delirando. Isso é coisa da sua cabeça. Naquele momento, Marcos apareceu na porta da cozinha. Ele tinha vindo junto com ela, mas ficou no carro fazendo ligações. Agora estava ali, de braços cruzados, com aquele jeito arrogante que sempre me incomodou. Sogro, com todo respeito, acho que o senhor precisa considerar fazer uns exames mais completos. Às vezes a mente prega peças. Pode ser início de algo mais sério. Quem sabe uma clínica especializada não seria uma boa ideia. Olhei para ele, depois para Fernanda. Ela desviou o olhar. Uma clínica especializada. Ele estava insinuando que eu estava perdendo a cabeça. Senti uma mistura de raiva e humilhação, mas também senti algo mais profundo, algo que eu não queria admitir. Medo. Medo de estar realmente enlouquecendo. Medo de que eles estivessem certos. Fernanda serviu o chá como sempre. E como sempre eu tomei, porque ainda confiava. Porque ainda acreditava que minha filha jamais me faria mal. Mas algo dentro de mim começou a despertar. Uma desconfiança pequena, quase imperceptível. E Dona Lourdes, que estava na cozinha lavando louças, também notou. Ela me lançou um olhar que dizia mais do que qualquer palavra poderia dizer. Aquela tarde marcou o começo da minha queda, mas também o começo da minha descoberta. E o que eu estava prestes a descobrir ia virar minha vida de cabeça para baixo. Depois daquela conversa com Fernanda e Marcos, passei a prestar mais atenção nos sintomas. Não eram apenas tonturas. Era algo mais profundo, mais assustador. 3 dias após aquela quinta-feira, acordei no meio da madrugada completamente desorientado. O quarto estava escuro, mas eu não reconhecia onde estava. Por alguns segundos, olhei para os móveis e não consegui processar que aquela era minha própria casa. Meu coração disparou. Suor frio escorreu pela testa. Tateei a parede procurando o interruptor. E quando a luz acendeu, a realidade voltou aos poucos. Mas o pânico permaneceu. Sentei na beira da cama, tremendo. Olhei para a foto de Helena na mesinha de cabeceira e sussurrei. O que está acontecendo comigo? Na manhã seguinte, Dona Lourdes bateu na porta do quarto com o café. Quando entrou e me viu ainda deitado, coisa que nunca acontecia, porque sempre fui de acordar cedo, ela ficou preocupada. Seu Samuel, o senhor dormiu mal? Lourdes, eu tive um episódio estranho de madrugada. Não sabia onde estava. Ela colocou a bandeja na cômoda e sentou na cadeira ao lado da cama. Isso tem acontecido depois das visitas da Fernanda, não é?
A pergunta me pegou de surpresa. Não porque ela estivesse errada, mas porque alguém além de mim tinha notado. Lourdes, não fale assim da minha filha. Ela baixou os olhos, mas insistiu com respeito. Eu não quero falar mal, seu Samuel, mas eu trabalho nessa casa há 15 anos. Conheço o senhor. E o que está acontecendo não é normal. Aquilo me incomodou. Não porque duvidasse de Dona Lourdes, mas porque a ideia de que minha própria filha pudesse estar envolvida em algo era insuportável. Naquela semana, os sintomas pioraram. Minhas mãos tremiam ao segurar o garfo no almoço. Tive dificuldade para ler os e-mails da empresa. Minha memória começou a falhar. Esqueci o nome do gerente da filial de Ribeirão Preto durante uma reunião por videochamada. Foi humilhante. Rafael, que participava da reunião do MIT, percebeu imediatamente. Pai, o senhor está bem? Parece cansado. Estou bem, filho. Só um pouco sobrecarregado. Mas ele não pareceu convencido. Quando quinta-feira chegou novamente, Fernanda apareceu no horário de sempre. Dessa vez, Marcos veio junto e ficou na sala, mexendo no celular, mas claramente prestando atenção em tudo. Fernanda entrou na cozinha com a sacola térmica. Dona Lourdes estava lá, preparando o almoço. Notei que minha filha ficou incomodada com a presença dela. Lourdes, pode deixar que eu faça o chá hoje. A senhora pode ir cuidar da lavanderia. Dona Lourdes hesitou, me olhou rapidamente, mas obedeceu. Saiu da cozinha em silêncio. Fernanda preparou o chá sozinha. Ouvi o barulho da chaleira, o tilintar das xícaras. Alguns minutos depois ela trouxe a bandeja para a varanda onde eu esperava. Pronto, pai. Chá quentinho e bolo de fubá hoje. Peguei a xícara, mas antes de beber, a observei. Ela estava me olhando com uma intensidade estranha, como se esperasse algo. Fernanda, preciso te contar uma coisa. Tenho tido uns sintomas muito estranhos. Acordei confuso de madrugada essa semana, esqueci nomes de pessoas que conheço há anos. Minhas mãos tremem. Ela suspirou, impaciente. Pai, de novo com isso? Eu já falei. O senhor está ficando velho. É normal. Não é normal, Fernanda. Tenho 62 anos, não 90. Marcos levantou do sofá e veio até a varanda. Seu tom era condescendente, quase zombeteiro. Ogro, eu entendo que seja difícil aceitar, mas o senhor precisa encarar a realidade. Meu tio teve os mesmos sintomas na mesma idade. Hoje ele está em uma clínica especializada e está muito bem cuidado. Talvez seja a hora de considerar essa opção. Senti a raiva subindo pela garganta. Eu não vou para clínica nenhuma, não estou louco. Fernanda tocou minha mão com aquele jeito falso de preocupação. Pai, ninguém está dizendo que o senhor está louco, mas precisa de ajuda. E se acontecer algo mais grave? E se o senhor cair, bater a cabeça? Está aqui sozinho nessa casa enorme. Eu não estou sozinho. Tenho Dona Lourdes, tenho vocês, tenho Rafael e Júlia. Marcos riu, sarcástico. Rafael e Júlia estão do outro lado do mundo, sogro. Eles não vão poder acudir o senhor se algo acontecer. Aquilo doeu. Doeu porque era verdade. Meus filhos estavam longe. E a filha que estava perto estava me tratando como se eu fosse um estorvo. Bebi o chá em silêncio, com a garganta apertada. O gosto estava levemente amargo, mas atribuí isso ao meu estado emocional. Fernanda e Marcos ficaram mais alguns minutos, conversando sobre amenidades, mas a tensão no ar era palpável. Quando eles finalmente foram embora, senti um alívio misturado com tristeza. Voltei para a varanda e fiquei olhando o jardim, tentando acalmar a mente. Dona Lourdes apareceu pouco depois, recolhendo as xícaras. Ela pegou a minha, ainda com um pouco de chá no fundo, e a observou com atenção. Olhou para mim como se quisesse dizer algo, mas apenas balançou a cabeça e voltou para a cozinha. Naquela noite, por volta das 8 horas, comecei a sentir as tonturas de novo, mais fortes dessa vez. Levantei do sofá para ir ao banheiro e precisei me apoiar na parede. Minha visão ficou embaçada. Senti náuseas. Dona Lourdes estava passando pelo corredor e me viu cambaleando. Mas Samuel. Ela correu e me segurou pelo braço. Vou ligar para o Dr. Henrique. Não, Lourdes, não precisa. Vai passar. Não vai passar. O senhor está mal. Ela me ajudou a sentar no sofá e trouxe um copo de água. Fiquei ali, respirando fundo, tentando controlar o mal-estar. Aos poucos a tontura foi diminuindo, mas a fraqueza permaneceu. Dona Lourdes sentou ao meu lado, com os olhos marejados. Seu Samuel, eu preciso falar uma coisa, e o senhor vai ter que me ouvir.
mesmo que não goste. Olhei para ela cansado demais para discutir. Fala, Lourdes. Hoje, quando a Fernanda mandou eu sair da cozinha, eu fiquei desconfiada. Então voltei e fiquei observando da porta do corredor. Ela estava mexendo no armário onde ficam os temperos e tirou um vidrinho pequeno da bolsa. Colocou alguma coisa no chá do senhor, seu Samuel. Eu vi. O mundo parou. Meu coração parou. Olhei para Dona Lourdes como se ela tivesse dito a coisa mais absurda do universo. Lourdes, você deve ter visto errado. Eu não vi errado. Ela colocou algo no chá, e o senhor sempre fica mal depois que ela vem. Lágrimas escorreram pelo rosto dela. Eu trabalho aqui há 15 anos, seu Samuel. Cuidei da Dona Helena quando ela estava doente. Cuidei dos seus filhos quando eram pequenos. Eu nunca ia inventar uma coisa dessas. Mas eu não posso mais ficar calada vendo o senhor definhar. Fiquei em silêncio. Meu cérebro se recusava a processar o que ela estava dizendo. Minha filha, envenenando meu chá? Era impossível, era insano. Mas no fundo, uma parte de mim começou a acreditar. Porque tudo fazia sentido. Os sintomas, o timing, a insistência para que eu tomasse o chá, a frieza de Fernanda, a pressão de Marcos para me internar. Lourdes, o que eu faço? Ela enxugou as lágrimas e me olhou com determinação. Amanhã de manhã eu vou procurar o Dr. Henrique e vou levar o que sobrou do chá. Olhei para ela, assustado. Você guardou? Guardei. Está no freezer. Porque eu sabia que uma hora o senhor ia precisar de provas. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, com 1000 pensamentos passando pela cabeça. Será que era verdade? Será que minha própria filha estava tentando me matar? E se fosse verdade, por quê? A resposta veio como um raio: dinheiro, herança. Marcos devia estar por trás disso. E Fernanda, minha filha, a menina que eu criei, que eu amei, que eu dei tudo, tinha escolhido ele. Amanheceu, e eu ainda estava acordado, com os olhos fixos na janela, vendo a luz do dia invadir o quarto. E naquele momento, soube que minha vida nunca mais seria a mesma. Dona Lourdes não esperou minha permissão. Na manhã seguinte, sexta-feira, ela acordou cedo, preparou meu café e anunciou que ia resolver um assunto pessoal no centro de Campinas. Eu sabia o que ela ia fazer, mas não tive forças para impedi-la. A verdade é que eu precisava saber, mesmo que doesse, mesmo que destruísse tudo que eu acreditava sobre minha filha. Fiquei em casa sozinho pela primeira vez em semanas, olhando pela janela, esperando. O relógio na parede parecia andar mais devagar. Cada minuto era uma eternidade. Tentei ler o jornal, mas as letras dançavam na página. Tentei assistir televisão, mas não conseguia me concentrar. Por volta das 10 da manhã, meu celular tocou. Era Rafael, ligando do MIT. Pai, consegue falar agora? Consigo, filho. Pai, eu... Fiquei preocupado depois da reunião da semana passada. O senhor não estava bem. E a Júlia também comentou que nas últimas videochamadas o senhor parecia confuso. Respirei fundo. Não queria preocupá-los, mas também não podia mais mentir. Rafael, eu tenho sentido uns sintomas estranhos. Tonturas, confusão, tremores. Mas pode ficar tranquilo. Estou investigando. Houve uma pausa do outro lado. Pai, isso começou quando? Faz uns 2, 3 meses. E o senhor foi ao médico? Ainda não, mas vou. Outra pausa. Rafael era engenheiro, analítico. Eu sabia que ele estava processando informações. Pai, posso fazer uma pergunta estranha? Pode. Esses sintomas, eles acontecem em algum dia específico da semana? Ou depois de alguma coisa que o senhor come ou bebe? Meu coração acelerou. Rafael tinha herdado não apenas a inteligência do avô, mas também a capacidade de ver padrões onde outros não viam. Por que você pergunta isso? Porque sintomas neurológicos repentinos em alguém saudável como o senhor não são normais. E se tem um padrão, pode ser exposição a algo, medicamento errado, interação alimentar ou algo pior. Fechei os olhos. Meu filho estava chegando à mesma conclusão que Dona Lourdes. Rafael, eu prefiro não falar sobre isso por telefone agora, mas prometo que vou ao médico e te conto tudo. Pai, o senhor está me preocupando. Quer que eu volte para o Brasil? Não, não precisa. Eu estou bem. Só preciso de uns dias para entender o que está acontecendo. Ele hesitou, mas concordou. Está certo, mas me liga se precisar de qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo. Eu largo tudo e volto. Eu sei, filho. Obrigado.
Quando desliguei, senti um aperto no peito. Meus filhos que estavam longe se preocupavam mais comigo do que a filha que estava perto. Por volta do meio-dia, Dona Lourdes voltou. Entrou pela porta da cozinha e, pelo jeito que ela olhou para mim, soube que tinha novidades. Consegui falar com o Dr. Henrique. Ele me atendeu entre 2 pacientes, entreguei o chá para ele. E o que ele disse? Disse que vai mandar analisar em um laboratório de confiança. Mas ele também ficou muito preocupado, seu Samuel. Disse que se for o que ele está pensando é caso de polícia. As palavras caíram como pedras. Caso de polícia. Minha filha, minha Fernanda. Ele pediu que o senhor vá ao consultório segunda-feira de manhã para fazer exames de sangue. Precisa ver o que tem no organismo do senhor. Assenti sem forças para falar. Dona Lourdes se aproximou e colocou a mão no meu ombro. Seu Samuel, eu sei que o senhor não quer acreditar. Eu também não queria. Mas a gente precisa proteger o senhor. A dona Helena, onde quer que esteja, ia querer que eu cuidasse do senhor. E é isso que eu vou fazer. Lágrimas surgiram nos meus olhos. Dona Lourdes tinha razão. Helena teria feito o mesmo. O fim de semana foi o mais longo da minha vida. Sábado e domingo se arrastaram em silêncio. Não atendi ligações de Fernanda. Ela mandou mensagens perguntando se eu estava bem, dizendo que queria passar lá no domingo. Respondi que estava cansado e precisava descansar. Ela insistiu. Pai, estou preocupada. Quer que eu leve almoço? Respondi seco. Não precisa. Fiquei observando o jardim, as flores de Helena e tentando entender onde eu tinha errado, onde a educação falhou, onde o amor não foi suficiente. Na segunda-feira de manhã, Dona Lourdes me levou ao consultório do Dr. Henrique. Ele era meu amigo há mais de 20 anos. Foi ele quem cuidou de Helena nos últimos meses de vida. Ele conhecia minha família, conhecia Fernanda desde pequena. Quando entrei no consultório, ele me cumprimentou com um abraço apertado e um olhar sério. Samuel, senta aqui. Vou te examinar primeiro e depois conversamos. Ele mediu minha pressão, checou reflexos, fez perguntas sobre memória e coordenação motora. Anotava tudo em silêncio, com o senho franzido. Samuel, vou coletar sangue para análise toxicológica completa. Preciso ver exatamente o que tem no seu organismo. Henrique, você acha que é grave? Ele pousou a caneta e me olhou nos olhos. Se o que Dona Lourdes me disse for verdade, sim, é gravíssimo. E precisamos de provas concretas antes de dar qualquer passo. Quanto tempo até ter os resultados? Do sangue, uns 3 dias. Do chá, o laboratório prometeu para amanhã, porque eu pedi urgência. Saí do consultório com a sensação de estar vivendo um pesadelo. Voltei para casa e o resto do dia passou em névoa. Não conseguia comer, não conseguia pensar em outra coisa. Na terça-feira à tarde, meu celular tocou. Era Dr. Henrique. Samuel, preciso que você venha ao consultório agora. Tenho os resultados do chá. Meu coração quase saiu pela boca. É ruim? Vem aqui. Pessoalmente. Não quero falar por telefone. Dona Lourdes me levou de carro. O trânsito de Campinas estava intenso, mas eu mal percebia. Minha mente estava em outro lugar, preparando-se para o pior. Quando chegamos ao consultório, Dr. Henrique nos recebeu imediatamente. Ele fechou a porta, nos fez sentar e colocou um papel em cima da mesa. Era o laudo do laboratório. Samuel, o chá que Dona Lourdes me entregou continha 2 substâncias altamente perigosas, escopolamina em dose elevada e diazepam. A combinação dessas 2 drogas, especialmente para alguém com hipertensão como você, pode causar exatamente os sintomas que você descreveu. Tonturas, confusão mental, desorientação, tremores. Ele fez uma pausa, deixando a informação afundar. Se consumidas por tempo prolongado, essas substâncias podem causar AVC, parada cardíaca ou danos cerebrais irreversíveis. Samuel, alguém estava te envenenando. E não era acidental. Era calculado. Dona Lourdes começou a chorar. Eu fiquei paralisado olhando para o laudo, incapaz de processar. Tem certeza? Absoluta. O laboratório confirmou. E mais. A dosagem estava alta o suficiente para ser letal a médio prazo. Você estava sendo envenenado aos poucos, de forma que parecesse deterioração natural. Senti uma náusea violenta. Levantei, corri até o banheiro do consultório e vomitei tudo. Meu corpo rejeitava não a comida, mas a verdade. Quando voltei, Dr. Henrique estava ao telefone. Desligou e me olhou.
Samuel, acabei de ligar para um advogado amigo meu. Você precisa de orientação jurídica. E vou te falar com toda clareza. Isso é tentativa de homicídio. Você precisa registrar um boletim de ocorrência. Henrique, é minha filha. É sua filha que estava te matando, Samuel. Ele bateu a mão na mesa, algo que nunca tinha feito. Desculpa o tom, mas você precisa encarar a realidade. Se você não agir, ela vai continuar. E da próxima vez, pode ser tarde demais. Voltei para casa em choque. Dona Lourdes ficou em silêncio o caminho todo, mas antes de sair do carro ela me disse: Seu Samuel, a dona Helena jamais ia perdoar a gente se deixasse isso passar. O senhor sabe disso. Ela tinha razão. Helena era doce, mas era justa, e jamais aceitaria que alguém, nem mesmo a própria filha, fizesse isso impunemente. Entrei em casa, fui direto para o quarto, peguei o celular e liguei para Rafael. Pai? Aconteceu algo? Rafael, preciso que você e a Júlia voltem para o Brasil. Agora. O que houve? Respirei fundo. Seu pai estava sendo envenenado. E foi sua irmã quem fez isso. Silêncio do outro lado. Um silêncio pesado, incrédulo. Pai, o que o senhor está dizendo? Estou dizendo a verdade, Rafael. Tenho provas, laudos médicos, análises. Fernanda colocou veneno no meu chá durante meses. E eu preciso de vocês aqui. Eu pego o primeiro voo e vou avisar a Júlia. A gente vai estar aí em menos de 24 horas. Desliguei e sentei na beira da cama. Olhei para a foto de Helena e sussurrei. Me ajuda, amor, porque eu não sei se vou ter forças para o que vem pela frente. Rafael não esperou 24 horas. Ele ligou de volta meia hora depois, dessa vez em videochamada. Quando a imagem dele apareceu na tela, vi o rosto do meu filho carregado de preocupação e raiva contida. Pai, conta tudo. Do começo. Respirei fundo e comecei. Contei sobre as visitas de Fernanda, sobre os chás, sobre os sintomas progressivos. Contei sobre a desconfiança de Dona Lourdes, sobre o laudo do laboratório, sobre as substâncias encontradas. Rafael ouvia em silêncio, os olhos fixos na tela, processando cada palavra. Quando terminei, ele passou a mão pelo rosto, visivelmente abalado. Pai, o Marcos está envolvido nisso, tenho certeza. Eu também penso a mesma coisa, filho. Nos últimos meses, eu comecei a pesquisar sobre ele, só por curiosidade. Esse homem não é o que parece. Ele tem processos na justiça, dívidas enormes, e há rumores de envolvimento com contratos fraudulentos. A Fernanda, ela foi manipulada. Ou pior, ela aceitou participar. A dor no peito voltou. Ouvir meu filho falar assim da irmã era dilacerante. Rafael, o que eu faço agora? O senhor vai ao médico, recolhe todos os laudos e registra um boletim de ocorrência. E não avisa a Fernanda de nada. Nada, pai. Ela não pode saber que descobrimos. Mas, filho, pai, escuta o que eu estou dizendo. Se ela souber, vai destruir provas. Ou pior, vai tentar de novo de outra forma. O senhor está lidando com gente perigosa. Assenti, ainda em choque. Eu vou ligar para a Júlia agora. A gente embarca amanhã. E enquanto isso, o senhor não aceita mais nada que venha da Fernanda. Nada de comida, nada de bebida, nada. Está bem. E pai, eu sinto muito. Sei que isso está destruindo o senhor. Mas a gente vai resolver. Juntos. A videochamada encerrou e fiquei sozinho no escritório, olhando para a tela preta do notebook. A casa estava silenciosa. Apenas o tic-tac do relógio na parede quebrava o silêncio. Dona Lourdes apareceu na porta com uma xícara de chá. Fiz para o senhor, mas fui eu mesma quem preparei do começo ao fim. Aceitei a xícara, mas não consegui beber. O simples ato de tomar chá agora estava contaminado. Ela percebeu e suspirou. Vai passar, seu Samuel. Com o tempo. Não sei se vai, Lourdes. Naquela noite, Fernanda mandou mensagem de novo. Pai, por que está me evitando? Aconteceu alguma coisa? Estou preocupada. Olhei para a mensagem por longos minutos. Parte de mim queria confrontá-la imediatamente, gritar, exigir explicações. Mas outra parte, a parte racional que Rafael tinha acordado, sabia que precisava esperar. Precisava de mais provas. Precisava estar preparado. Respondi. Estou bem, filha. Só cansado. Conversamos em breve. Ela respondeu rápido. Vou aí quinta-feira como sempre, beijo. Senti um frio na espinha. Quinta-feira, o dia do chá. Ela ainda planejava continuar.
No dia seguinte, quarta-feira, os exames do meu sangue ficaram prontos. Dr. Henrique me ligou e pediu para eu ir ao consultório de novo. Quando cheguei, ele estava com vários papéis espalhados na mesa. Seu rosto estava sério, carregado. Samuel, os exames de sangue confirmaram. Você tem resíduos de escopolamina e diazepam no organismo. Isso significa que a intoxicação foi prolongada e sistemática. Seu fígado está sobrecarregado tentando processar essas substâncias e sua pressão arterial apresentou picos perigosos. Ele me entregou uma pasta com todos os laudos. Isso aqui é a prova que você precisa. Laudo do chá, laudo do sangue, meu relatório médico descrevendo os sintomas e a cronologia. Com isso, qualquer delegado vai abrir inquérito. Henrique, o Rafael e a Júlia estão voltando. Chegam amanhã à noite. Ótimo. Esperem eles chegarem, reúnam a família e na sexta-feira vocês vão à delegacia. Juntos, com o advogado. Isso não pode ser tratado de forma emocional, Samuel. Tem que ser cirúrgico. Saí do consultório segurando aquela pasta como se fosse uma bomba. Porque era. Era a bomba que ia explodir minha família. Naquela tarde, sentei no jardim e olhei para as azaleias de Helena. As flores estavam vibrantes, vivas, lindas, e eu pensei, isso é o que minha esposa deixou. Vida, beleza, amor. E o que Fernanda estava deixando? Veneno, traição, morte. Na quinta-feira de manhã, Fernanda mandou mensagem. Pai, vou aí às 3h, como sempre. Preparei bolo de laranja. Meu estômago revirou. Olhei para Dona Lourdes, que estava na cozinha. Ela vem hoje. O que o senhor vai fazer? Vou recebê-la. Mas não vou comer nem beber nada. E você vai ficar por perto o tempo todo. Às 3h, o portão se abriu. Fernanda entrou com a sacola térmica e aquele sorriso que agora me parecia falso, ensaiado, cruel. Oi, pai, como está? Estou bem, filha. Ela foi direto para a cozinha, mas dessa vez Dona Lourdes não saiu. Ficou ali lavando louças, fingindo que não prestava atenção. Fernanda ficou visivelmente incomodada. Lourdes, pode deixar. Eu cuido disso. Estou quase terminando, Dona Fernanda. A tensão era clara. Fernanda preparou o chá rapidamente, trouxe a bandeja para a varanda. Pronto, pai. Chá quentinho e bolo de laranja. Eu olhei para a xícara, fumegante, perfumada, mortal. Obrigado, filha. Mas hoje não estou me sentindo muito bem. Acho que não vou tomar chá. O rosto dela mudou. Foi sutil, mas eu vi. Um lampejo de frustração. Pai, mas vai fazer bem para o senhor. É só uma xicrinha. Não, Fernanda, não quero. Ela insistiu, com um tom que começava a soar desesperado. Pai, por favor. Eu fiz com tanto carinho. Eu disse que não. Silêncio pesado. Ela recuou, constrangida. Está bem, então só o bolo. Também não quero o bolo. Ela me olhou confusa, quase ofendida. Pai, o que está acontecendo? Por que está me tratando assim? Olhei nos olhos dela, os mesmos olhos de Helena, e me perguntei, como alguém com esses olhos poderia fazer o que ela fez? Estou cansado, Fernanda, só isso. Ela ficou mais alguns minutos tentando conversar, mas a atmosfera estava insuportável. Finalmente, ela se despediu, visivelmente incomodada. Está bem, pai. Qualquer coisa me liga. Ela saiu, e eu fiquei ali olhando para aquela xícara de chá intocada, como se fosse uma serpente enrolada na mesa. Dona Lourdes apareceu, pegou a xícara com um pano e a levou direto para a cozinha. Guardou no freezer, em outro pote lacrado. Mais uma prova, seu Samuel. Naquela noite, Rafael e Júlia chegaram. Quando abri a porta e vi meus 2 filhos ali, abraçados, cansados da viagem, mas determinados, desmoronei. Chorei pela primeira vez desde que tudo começou. Júlia me abraçou forte e sussurrou. A gente vai cuidar do senhor, pai, e vai fazer justiça. Rafael entrou com uma mala de mão e um notebook. Pai, amanhã de manhã a gente vai à delegacia. Eu já entrei em contato com um advogado criminalista aqui de Campinas. Ele vai nos encontrar lá. E também já avisei o tio Márcio. Ele se referia ao irmão mais novo de Helena, que era promotor de justiça em São Paulo. Rafael, não precisava envolver o tio. Precisava sim, pai. A gente vai fazer isso do jeito certo, com toda a força da lei. Naquela noite, os 3 ficamos na sala conversando até tarde. Júlia, com sua sensibilidade de futura médica, tentava entender como Fernanda tinha chegado a esse ponto.
Rafael, com sua lógica de engenheiro, mapeava todas as possibilidades legais e consequências. E eu, sentado ali entre meus 2 filhos mais novos, percebi algo doloroso, mas verdadeiro. Família não é quem tem o mesmo sangue. É quem fica quando tudo desmorona. Na sexta-feira de manhã, às 9 horas, entramos na Delegacia Central de Campinas. Rafael, Júlia, eu, Dr. Henrique como testemunha e o advogado criminalista, Dr. Gustavo Andrade. A delegada responsável, doutora Patrícia Moraes, nos recebeu em uma sala reservada. Quando apresentei os laudos, as análises, o histórico médico, ela ficou em silêncio por longos minutos, lendo tudo com atenção. Finalmente, ela levantou os olhos e disse: Sr. Samuel, isso é grave, muito grave. Vou abrir inquérito imediatamente por tentativa de homicídio qualificado. Vou precisar intimar sua filha e o genro para prestarem depoimento. E vou solicitar busca e apreensão na residência deles para procurar as substâncias. Rafael se inclinou para a frente. Doutora, há risco de destruição de provas? Por isso vou pedir a busca ainda hoje. E dependendo do que encontrarmos, pode haver prisão preventiva. Meu coração disparou. Prisão. Minha filha presa. Doutor. Gustavo, o advogado, complementou. Delegada, meu cliente também gostaria de solicitar medida protetiva impedindo a filha e o genro de se aproximarem dele. Concedido. Vou encaminhar ao juiz ainda hoje. Quando saímos da delegacia, a realidade caiu sobre mim como uma tonelada de tijolos. Não tinha mais volta. A engrenagem da justiça estava em movimento. E minha família, como eu a conhecia, tinha acabado. Voltamos para casa em silêncio. Rafael dirigia. Júlia estava ao meu lado no banco de trás, segurando minha mão. Ninguém falava, mas todos sabíamos o que estava por vir. Quando chegamos, Dona Lourdes tinha preparado almoço, mas ninguém tinha fome. Sentamos na sala e Rafael abriu o notebook. Pai, agora precisamos nos preparar. A delegada vai intimar a Fernanda provavelmente ainda hoje ou amanhã. Quando isso acontecer, ela vai saber que descobrimos, e as coisas vão ficar feias. O que você quer dizer? Ela e o Marcos vão tentar se defender. Vão mentir, vão distorcer, vão tentar te pintar como o vilão dessa história. A gente precisa estar preparado para isso. Júlia completou, com lágrimas nos olhos. Pai, a Fernanda vai te machucar de novo, com palavras, com acusações, e vai doer, mas a gente vai estar aqui com o Senhor. Eu assenti sem forças para falar. O telefone de casa tocou. Era um número desconhecido. Rafael atendeu, colocou no viva-voz. Alô? Aqui é da Delegacia Central. Estou falando com a residência do Sr. Samuel Ferreira? Sim. Por favor, informem ao Sr. Samuel que a busca e apreensão foi realizada na residência da filha dele, Fernanda Ferreira, há 1 hora. Encontramos frascos de escopolamina e diazepam escondidos no armário do quarto. A senhora Fernanda e o Sr. Marcos Aurélio foram conduzidos à delegacia para prestar depoimento. Meu mundo girou. Rafael agradeceu e desligou. Acharam as drogas. Isso é prova definitiva, pai. 2 horas depois, meu celular tocou. Era Fernanda, não atendi, ela ligou de novo, e de novo, e de novo. 17 chamadas perdidas. Então vieram as mensagens. Pai, pelo amor de Deus, atende o telefone. Pai, eu preciso falar com o senhor. Pai, isso é um mal-entendido. Pai, por favor. Júlia pegou meu celular e desligou. Não responde, pai. Deixa o advogado lidar com isso. Mas eu não conseguia parar de olhar para aquelas mensagens. Minha filha desesperada, implorando. E mesmo sabendo o que ela tinha feito, doía. No dia seguinte, sábado, Dr. Gustavo me ligou. Sr. Samuel, tenho novidades. Marcos Aurélio foi preso preventivamente. A juíza entendeu que há risco de reincidência e fuga, já que ele possui passaporte e recursos. Fernanda foi liberada, mas com medida cautelar, tornozeleira eletrônica e proibição de sair de Campinas. E agora? Agora eles vão tentar negociar. O advogado deles já entrou em contato comigo, propondo um acordo. Querem conversar com o senhor. Eu não quero ver ela. Eu entendo. Mas, legalmente, pode ser interessante ouvir o que tem a dizer. Sempre com minha presença, claro. Rafael, que estava ouvindo, balançou a cabeça. Pai, não precisa fazer isso. Não, Rafael. Eu quero ouvir. Quero olhar nos olhos dela e ouvir o que ela tem a dizer. No domingo à tarde, Dr. Gustavo organizou uma reunião no escritório dele, no centro de Campinas.
Eu, Rafael, Júlia e o advogado de um lado da mesa. Fernanda e o advogado dela, Dr. Roberto Lima, do outro. Quando Fernanda entrou na sala, quase não a reconheci. Estava pálida, magra, com olheiras profundas. O cabelo estava preso de qualquer jeito. Ela olhou para mim e começou a chorar imediatamente. Pai, Dr. Gustavo levantou a mão. Senhora Fernanda, vamos manter o profissionalismo. O senhor tem algo a declarar? O advogado dela, Dr. Roberto, limpou a garganta. Minha cliente gostaria de esclarecer os fatos. Ela reconhece que cometeu um erro grave, mas alega que foi coagida pelo marido, Marcos Aurélio. Fernanda soluçava. Pai, foi o Marcos. Ele que planejou tudo. Ele disse que a gente precisava do dinheiro, que estávamos afundados em dívidas, que se o senhor morresse de forma natural, ninguém desconfiaria. Senti uma onda de náusea. E você aceitou? Eu estava com medo dele, pai. Ele me ameaçava. Dizia que se eu não fizesse, ele ia me deixar, ia me destruir. Rafael bateu a mão na mesa. Você colocou veneno no chá do nosso pai, Fernanda. Dezenas de vezes. Você viu ele definhando e continuou. Ela chorava descontroladamente. Eu sei que foi horrível, mas eu não sabia mais o que fazer. O Marcos tinha controle sobre tudo. Sobre mim, sobre o dinheiro, sobre minha cabeça. Júlia, que até então estava em silêncio, falou com a voz trêmula. Você poderia ter pedido ajuda, Fernanda. Poderia ter contado para o pai, para a gente. Mas você escolheu matar ele. Eu não queria. Eu juro que não queria. Dr. Roberto interveio. Senhores, minha cliente está disposta a colaborar integralmente com a justiça. Vai entregar todas as provas contra Marcos Aurélio. Mensagens, gravações, transferências bancárias. Ela quer um acordo de delação premiada. Dr. Gustavo me olhou. Senhor Samuel, a decisão é sua. Se ela colaborar, a pena dela pode ser reduzida significativamente. Olhei para Fernanda, minha filha, a menina que eu carreguei no colo, que eu ensinei a andar, que eu vi crescer, casar, sorrir. E agora ela estava ali, implorando por clemência depois de tentar me matar. Fernanda, eu tenho uma pergunta. Ela levantou os olhos vermelhos. Fala, pai. Em algum momento, enquanto você colocava veneno no meu chá, você pensou na sua mãe? Pensou no que ela diria se soubesse o que você estava fazendo? O silêncio foi ensurdecedor. Fernanda baixou a cabeça e chorou ainda mais. Eu pensei, pai. Todo dia eu pensava. E eu sabia que ela nunca ia me perdoar. Ela não ia. E eu também não vou. Levantei da cadeira. Doutor Gustavo, eu aceito a delação. Que ela colabore, que entregue tudo sobre o Marcos. Mas eu não quero mais ver essa mulher na minha frente. Ela não é mais minha filha. Fernanda gritou, pai, por favor. Mas eu já estava saindo da sala com Rafael e Júlia me acompanhando. Ouvi o choro dela ecoando pelo corredor e pela primeira vez desde que tudo começou, não senti pena. Senti alívio, porque finalmente eu tinha fechado a porta para quem tentou me destruir, mesmo que fosse minha própria filha. Voltamos para casa após aquela reunião devastadora. Eu estava exausto, física e emocionalmente. Rafael e Júlia me ajudaram a entrar, cada um segurando um dos meus braços, como se eu fosse um homem muito mais velho do que realmente era. Dona Lourdes nos esperava na sala. Quando ela me viu, seu rosto se encheu de preocupação. Seu Samuel, como foi? Foi difícil, Lourdes. Ela preparou um chá. Dessa vez eu sabia que podia confiar. E sentamos os 4 na sala. Júlia me cobriu com uma manta, mesmo não estando frio. Era o gesto de cuidado que eu precisava. Lourdes, comecei, eu nunca vou esquecer o que você fez. Se não fosse pela sua coragem, eu provavelmente não estaria vivo agora. Ela enxugou as lágrimas com a ponta do avental. Seu Samuel, eu quase não tive coragem. Foram dias pensando, e se eu estiver errada? E se eu criar um problema na família sem motivo? Mas aí eu lembrava da dona Helena. Ela sempre me dizia, Lourdes, olha pelo meu Samuel quando eu não estiver mais aqui. A voz dela falhou, e eu prometi para ela. No último dia, quando ela estava na cama do hospital, ela segurou minha mão e disse, cuida dele para mim. Como eu ia quebrar uma promessa dessa? Rafael se levantou e abraçou Dona Lourdes. A senhora salvou nosso pai, e a gente nunca vai esquecer disso. Júlia se juntou ao abraço, e eu os observava dali, percebendo algo fundamental. Família verdadeira não é definida por sangue, é definida por lealdade,
amor e coragem para fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Naquela noite, Dr. Gustavo ligou com mais informações. Sr. Samuel, Fernanda assinou o termo de colaboração. Ela entregou prints de conversas com Marcos, áudios onde ele dá instruções sobre as dosagens e extratos bancários mostrando que ele estava sendo pressionado por agiotas. É um material robusto. O Ministério Público está montando um caso sólido. E quanto tempo vai levar? O processo penal pode levar de 1 a 2 anos, mas com as provas que temos, a condenação é certa. Marcos deve pegar entre 10 e 15 anos. Fernanda, com a delação, deve ficar entre 3 e 5, em regime semiaberto. Desliguei o telefone e olhei para o teto. 1 a 2 anos. Tempo suficiente para o corpo se recuperar do envenenamento. Mas e a alma? Quanto tempo levaria para curar as feridas que minha própria filha tinha aberto? Nos dias seguintes, a história vazou para a imprensa local. Empresário é envenenado pela própria filha em Campinas. Era a manchete do jornal. Meu telefone não parava de tocar. Repórteres conhecidos, gente que eu não via há anos querendo saber detalhes. Rafael assumiu o controle. Fez um comunicado oficial, explicando que a família estava colaborando com a justiça e pedindo privacidade. Ele também cuidou da empresa, assumindo temporariamente a presidência enquanto eu me recuperava. Júlia, com seu olhar clínico, acompanhava minha saúde de perto. Ela fez questão de ir comigo a todas as consultas com o doutor. Henrique anotava tudo, fazia perguntas técnicas sobre a desintoxicação do meu organismo. Pai, o senhor vai se recuperar completamente, ela me disse uma tarde, enquanto caminhávamos pelo jardim. O fígado está respondendo bem, a pressão está estabilizando. Fisicamente, em alguns meses, o senhor estará 100%. E emocionalmente? Ela segurou minha mão. Isso vai levar mais tempo, mas a gente vai estar aqui. Sempre. Uma semana depois da delação, Dona Lourdes me chamou na cozinha. Ela estava organizando algumas caixas. Seu Samuel, preciso mostrar uma coisa. Ela abriu uma gaveta e tirou um caderno antigo de capa dura azul. Eu anotei tudo, desde a primeira vez que desconfiei. Datas, horários, comportamentos estranhos da Fernanda, os sintomas do senhor. Está tudo aqui. Folheei o caderno. A letra caprichada de Dona Lourdes detalhava cada visita, cada reação minha, cada observação dela. Era um diário completo da minha intoxicação. Lourdes, por que você fez isso? Porque eu sabia que se um dia a verdade viesse à tona, a gente ia precisar de provas. E também porque eu precisava ter certeza. Não ia acusar a filha do senhor sem ter certeza absoluta. Entreguei o caderno para Rafael. Isso é ouro, Lourdes. Isso mostra premeditação, padrão, consistência. O advogado vai adorar. Naquela tarde, enquanto Rafael fotografava cada página do caderno para enviar ao Dr. Gustavo, Dona Lourdes sentou ao meu lado no jardim. Seu Samuel, posso fazer uma pergunta? Claro, Lourdes. O senhor acha que um dia vai conseguir perdoar a Fernanda? Suspirei fundo, olhando para as azaleias de Helena. Lourdes, perdão não significa esquecer. Não significa aceitar de volta. Não significa agir como se nada tivesse acontecido. Talvez um dia, quando a dor diminuir, eu consiga perdoar no meu coração, por mim, para não carregar mais esse peso. Mas isso não muda o fato de que ela fez uma escolha. E escolhas têm consequências. Ela assentiu, pensativa. A dona Helena era sábia. Ela sempre dizia que a gente ensina mais com nossas ações do que com nossas palavras. É verdade. E agora, a ação que eu preciso ter é mostrar que caráter e dignidade não se negociam. Nem por sangue, nem por história, nem por nada. Naquela noite, antes de dormir, entrei no quarto que tinha sido de Fernanda quando ela era adolescente. Não mexia ali há anos. A cama estava com o mesmo lençol. As prateleiras tinham os mesmos livros. Os pôsteres de bandas antigas ainda estavam na parede. Sentei na cama e peguei um álbum de fotos que estava no criado mudo. Foto da Fernanda com 5 anos, sorrindo com os dentes de leite faltando. Foto dela na formatura do ensino médio, abraçada comigo e Helena. Foto do casamento dela, onde eu a conduzi até o altar, orgulhoso. Onde foi que eu errei? Onde a educação falhou? Ou seria que algumas pessoas simplesmente escolhem o caminho errado, não importa o que os pais façam? Fechei o álbum e o coloquei de volta. Apaguei a luz e fechei a porta daquele quarto.
Simbolicamente, estava fechando aquele capítulo da minha vida. Rafael bateu na porta do meu quarto minutos depois. Pai, não consegue dormir? Não muito. Ele entrou e sentou na poltrona ao lado da cama. Pai, eu sei que o senhor está sofrendo, mas eu preciso que o senhor saiba uma coisa. A culpa não é sua. O senhor foi um pai presente, amoroso, justo. O que a Fernanda fez foi escolha dela. Influenciada pelo Marcos, sim, mas escolha dela. Rafael, eu fico pensando, se eu tivesse sido mais rígido com o Marcos desde o começo, se eu tivesse me oposto ao casamento, não ia mudar nada, pai. Gente ruim acha um jeito. Sempre acha. Ele se levantou e colocou a mão no meu ombro. O senhor é um homem íntegro. E ensinou isso para mim e para a Júlia. A gente está aqui hoje defendendo o senhor, porque aprendemos com o senhor o que é caráter. A Fernanda, ela escolheu outro caminho. Mas não foi culpa do senhor. Depois que Rafael saiu, finalmente consegui dormir. E pela primeira vez em semanas dormi sem pesadelos. Na manhã seguinte, Dona Lourdes preparou o café e anunciou: hoje a gente vai fazer uma limpeza na casa. Jogar fora tudo que lembra energia ruim. A Dona Helena sempre dizia que casa limpa é alma limpa. E foi exatamente o que fizemos. Rafael, Júlia, Dona Lourdes e eu passamos o dia inteiro limpando, organizando, jogando fora coisas velhas. Era terapêutico. Quando chegamos na cozinha, Dona Lourdes pegou todas as xícaras de chá e as colocou em uma caixa. Essas aqui a gente doa. O senhor não precisa mais ver essas xícaras todo dia. Concordei. Era hora de recomeçar. Sem veneno, sem traição, sem falsidade. Enquanto organizávamos a despensa, encontrei um vidro velho de temperos que Helena tinha deixado. Tinha um bilhete grudado. Samuel, quando você usar isso, lembre que fiz com amor. Segurei aquele vidro e senti as lágrimas virem. Saudade doía. Mas era uma dor limpa, honesta. Não era a dor suja da traição. A senhora faria o que eu estou fazendo, Helena? Sussurrei para o nada. A senhora ia perdoar? Não tive resposta. Mas no fundo, eu sabia. Helena era doce, mas era justa. E ela jamais aceitaria que alguém, mesmo a própria filha, tentasse me matar sem consequências. Naquela noite, jantamos todos juntos pela primeira vez em muito tempo. Dona Lourdes fez a comida que Helena gostava. Frango com quiabo, arroz, feijão simples, comida de verdade, feita com amor. E ali, naquela mesa, com Rafael, Júlia e Dona Lourdes, percebi que eu não estava sozinho. Tinha uma família, pequena, mas verdadeira. E isso, no final das contas, era o que realmente importava. 2 semanas após a denúncia, Dr. Henrique me chamou para uma consulta de acompanhamento. Júlia insistiu em ir junto, com seu caderninho de anotações e sua lista de perguntas médicas. O consultório estava quieto naquela tarde de quarta-feira. A secretária nos recebeu com um sorriso gentil e nos levou direto para a sala do doutor. Dr. Henrique estava revisando meus exames mais recentes no computador. Quando entramos, ele se levantou e nos cumprimentou com aquele jeito afetuoso de sempre. Samuel, Júlia, sentem-se, por favor. Ele abriu uma pasta com vários laudos impressos. Samuel, hoje eu quero te explicar exatamente o que aconteceu com seu corpo durante esses meses de intoxicação. Não vou poupar detalhes porque acho que você precisa entender a gravidade do que passou. Júlia pegou minha mão. Dr. Henrique continuou. A escopolamina é uma droga anticolinérgica extremamente perigosa. Em doses terapêuticas, é usada para enjoos e cólicas. Mas nas doses que encontramos no seu organismo, ela causa exatamente os sintomas que você teve. Confusão mental, desorientação, alucinações leves, perda de memória de curto prazo. Ele mostrou um gráfico. O diazepam, um benzodiazepínico, potencializa os efeitos depressores no sistema nervoso central. A combinação das duas drogas é especialmente letal porque uma amplifica a outra. E no seu caso, com histórico de hipertensão, o risco de AVC ou parada cardíaca era altíssimo. Júlia anotava tudo, mas seus olhos estavam marejados. Dr. Henrique, quanto tempo mais meu pai teria se não tivéssemos descoberto? O médico suspirou fundo. Júlia, sendo honesto, no máximo 2 meses. Os exames mostram que o fígado dele estava começando a entrar em falência. A pressão arterial tinha picos de 19/12.
O cérebro mostrava sinais iniciais de dano neurológico. Se continuasse por mais algumas semanas, não teríamos como reverter. Senti um frio na espinha. 2 meses. Fernanda estava há 2 meses de me matar. Mas agora, Samuel, a boa notícia é que você está respondendo muito bem ao tratamento. O fígado está se regenerando, a pressão está controlada, os exames neurológicos mostram melhora significativa. Você vai se recuperar completamente, mas vai levar de 6 meses a 1 ano. E as sequelas? Perguntei. Mínimas. Pode ter alguns lapsos de memória ocasionais, nada grave, e precisa evitar estresse extremo pelos próximos meses. O sistema nervoso ainda está se recuperando. Júlia limpou as lágrimas. Doutor, meu pai pode continuar trabalhando? Pode, mas gradualmente. Não pode se sobrecarregar e precisa vir aqui a cada 2 semanas para acompanhamento. Saímos do consultório com uma mistura de alívio e revolta. Alívio por saber que eu ia me recuperar. Revolta por saber o quão perto eu estive da morte. No carro, Júlia explodiu. Pai, ela quase te matou. 2 meses. Se a dona Lourdes não tivesse desconfiado... Eu sei, filha. Eu sei. Como alguém faz isso? Como alguém olha para o próprio pai definhando e continua colocando veneno no chá dele? Não tive resposta. Porque não existia resposta que fizesse sentido. Quando chegamos em casa, Rafael estava na varanda, ao telefone. Quando ele nos viu, desligou rapidamente. Pai, era o Dr. Gustavo. O julgamento de Marcos foi marcado. Vai ser daqui a 4 meses. E a Fernanda vai testemunhar contra ele. Ela vai ter que me ver lá? Sim. Você é a vítima. Vai ter que depor. A ideia de ver Fernanda novamente me deixou nauseado, mas eu sabia que era necessário. Naquela noite, enquanto jantávamos, Dona Lourdes comentou. Seu Samuel, hoje mais cedo a vizinha, Dona Marta, me parou na rua. Disse que viu a notícia no jornal e que está orando pelo Senhor. Metade da cidade deve estar comentando, Lourdes. Estão, mas saiba que a maioria está do lado do Senhor. As pessoas entendem. Sabem que o Senhor é um homem de bem. Rafael completou. Pai, no escritório, os funcionários fizeram uma vaquinha e compraram uma cesta de frutas para o Senhor. Disseram que admiram sua coragem de ir até o fim. Aquilo me tocou. Em meio a tanta dor, havia humanidade. Havia pessoas boas. 2 dias depois recebi uma ligação inesperada. Era o advogado de Fernanda, Dr. Roberto Lima. Senhor Samuel, sei que o senhor não quer falar com minha cliente, mas ela pediu que eu transmitisse uma mensagem. Estou ouvindo. Ela disse, pai, eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas por favor cuide da sua saúde. Eu jamais vou me perdoar pelo que fiz, mas preciso que o senhor saiba que eu ainda amo o Senhor, mesmo sabendo que o Senhor nunca mais vai me amar de volta. Desliguei sem responder. Rafael, que ouviu a conversa, perguntou, pai, o que o senhor sentiu? Nada, Rafael. Absolutamente nada. E era verdade. O coração estava cauterizado. Não havia mais espaço para Fernanda ali. Nas semanas seguintes, minha recuperação física acelerou. Voltei a caminhar no jardim todas as manhãs. Voltei a ler os relatórios da empresa. Voltei a ter apetite. Meu corpo estava se curando. Mas à noite, quando a casa ficava silenciosa, eu ainda acordava com pesadelos. Sonhava que estava tomando o chá e não conseguia parar. Sonhava que Fernanda ria enquanto eu caía. Sonhava com Helena me perguntando por que eu não tinha protegido nossa filha de se tornar uma assassina. Júlia percebeu e sugeriu que eu fizesse terapia. Pai, o corpo está se recuperando, mas a mente também precisa de cuidado. Comecei a ir em um psicólogo, Dr. Tomás, recomendado por Dr. Henrique. Nas sessões, falava sobre a traição, sobre a dor, sobre a culpa de não ter percebido antes. Samuel, ele me disse em uma sessão, você não tinha como saber. Pessoas manipuladoras são especialistas em esconder suas intenções. Você confiou porque era seu papel de pai confiar. Isso não é fraqueza. É humanidade. Aquelas palavras aliviaram um pouco o peso que eu carregava. 1 mês após a denúncia, Dr. Gustavo me ligou com novidades. Senhor Samuel, encontramos mais provas. Marcos tinha um plano detalhado. Ele pretendia que sua morte parecesse natural. Depois pressionaria Fernanda a assinar procuração para acessar suas contas e finalmente liquidaria parte das ações da empresa para pagar as dívidas dele. Ou seja, era premeditado desde o começo. Exatamente. E tem mais.
Encontramos conversas dele com um agente funerário orçando o serviço de cremação. Isso foi há 2 meses, Samuel. Ele já estava planejando seu funeral. Senti um ódio que nunca tinha sentido antes. Aquele homem não era apenas criminoso. Era monstro. Doutor Gustavo, eu quero o máximo que a lei permite para ele. E é o que vamos conseguir. Com essas provas, ele não sai por menos de 15 anos. Naquela noite, contei para Rafael e Júlia sobre as novas descobertas. Júlia chorou. Rafael socou a parede. Esse desgraçado merece apodrecer na cadeia. E vai, eu disse com uma firmeza que eu não sabia que tinha. Vai pagar por cada dia que me roubou, por cada tontura, por cada medo, por cada momento de confusão. Vai pagar caro. Dona Lourdes, que ouviu tudo da cozinha, veio até a sala. Seu Samuel, a justiça de Deus é perfeita, e a dos homens, quando feita direito, também pode ser. O Senhor está fazendo a coisa certa. E pela primeira vez desde que tudo começou, acreditei plenamente nisso. Estava fazendo a coisa certa, não por vingança, mas por justiça, porque caráter e dignidade não se negociam, e quem tenta destruir alguém precisa enfrentar as consequências. 6 semanas após a denúncia, a casa em Campinas respirava uma rotina nova. Rafael tinha assumido oficialmente a vice-presidência da empresa e trabalhava do escritório que montamos em um dos quartos. Júlia decidiu adiar o retorno para Portugal por tempo indeterminado, conseguindo transferência para concluir o mestrado na Unicamp. E Dona Lourdes, que sempre foi mais que empregada, agora era oficialmente parte da família. Era uma quinta-feira, ironicamente o mesmo dia em que Fernanda costumava aparecer com seus chás envenenados. Mas agora, às 3 da tarde, eu estava no jardim podando as azaleias ao lado de Júlia, enquanto Rafael lia relatórios na varanda. O portão se abriu. Não era Fernanda. Era o tio Márcio, irmão de Helena e promotor de justiça em São Paulo. Ele tinha ligado mais cedo avisando que precisava falar comigo pessoalmente. Samuel, ele me abraçou forte. Vim assim que consegui me liberar do fórum. Entramos todos na sala. Dona Lourdes serviu café e Márcio abriu a pasta que trouxe. Samuel, o Ministério Público está fechando a denúncia contra Marcos e Fernanda. Eu vim pessoalmente porque quero que você entenda cada detalhe do processo. Ele espalhou documentos na mesa de centro. Marcos Aurélio será julgado por tentativa de homicídio, qualificado por motivo torpe, com 3 qualificadoras: uso de veneno, contra ascendente por afinidade e com impossibilidade de defesa da vítima. A pena pode chegar a 20 anos. Rafael se inclinou para a frente. E a Fernanda? Fernanda, por ter colaborado, responderá como coautora com atenuantes. A pena prevista é de 4 a 6 anos, com possibilidade de regime semiaberto após 1/3 cumprido. Além disso, ela perde qualquer direito sobre herança conforme prevê o Código Civil. Júlia perguntou: Tio Márcio, e se ela tentar reverter isso? Tentar se aproximar do papai de novo? Por isso estou aqui. Vim trazer a ordem de restrição permanente. Fernanda está proibida de se aproximar de Samuel a menos de 500 metros, de entrar em contato por qualquer meio e de frequentar os mesmos lugares que ele. Qualquer violação resulta em prisão imediata. Olhei para aqueles papéis e senti uma mistura de proteção e tristeza. Minha própria filha agora era legalmente impedida de chegar perto de mim. Márcio colocou a mão no meu ombro. Samuel, eu sei que isso é doloroso. Helena era minha irmã e Fernanda é minha sobrinha, mas o que ela fez é imperdoável. E como promotor, como tio e como alguém que amava profundamente a Helena, eu vou garantir que a justiça seja feita. Márcio, você acha que a Helena estaria de acordo com isso? Ele olhou para a foto de Helena na estante. Helena tinha um coração enorme, mas ela também tinha uma espinha dorsal de aço. Ela jamais aceitaria que alguém, mesmo a própria filha, tentasse te matar sem consequências. Ela te amava demais para isso. Aquela resposta me trouxe uma paz que eu não esperava. Márcio ficou para o jantar. Dona Lourdes preparou um ensopado que Helena costumava fazer. E ficamos todos na mesa, conversando sobre memórias boas. Márcio contava histórias da infância de Helena, de como ela era teimosa, mas justa, doce, mas firme. Teve uma vez, ele disse rindo, que Helena descobriu que uma amiga de escola estava sendo injustiçada por uma professora. Ela juntou provas, conversou com outros alunos,
e foi até a diretoria sozinha, com 12 anos de idade, apresentar o caso. A professora foi repreendida e a amiga dela inocentada. Rafael sorriu. Vovó era assim. A mamãe herdou isso dela. Herdou sim. E você e Júlia herdaram dela também. Por isso estão aqui lutando pela verdade. Depois do jantar, quando Márcio foi embora, ficamos os 4 na varanda. A noite estava clara, com lua cheia iluminando o jardim. Pai, Júlia disse suavemente, amanhã é aniversário da mamãe. A gente podia fazer alguma coisa em homenagem a ela. Eu tinha esquecido. Com tudo o que estava acontecendo, a data tinha passado despercebida. Helena faria 63 anos. O que vocês sugerem? Rafael pensou por um momento. Podíamos plantar uma árvore no jardim. Algo que cresça, que dê frutos, que continue vivo, como a memória dela. Júlia concordou, emocionada. E podíamos fazer uma pequena cerimônia, só nós 4. Ler algo bonito, compartilhar memórias. Dona Lourdes limpou as lágrimas. A Dona Helena ia adorar isso. Na manhã seguinte, sexta-feira, fomos a um viveiro no centro de Campinas. Escolhemos uma jabuticabeira jovem, forte, cheia de promessas de frutos futuros. Voltamos para casa e cavamos um buraco no jardim, bem ao lado das azaleias de Helena. Plantamos a árvore juntos, cada um colocando terra com as próprias mãos. Quando terminamos, ficamos em círculo ao redor da árvore. Rafael começou. Mãe, a gente está aqui hoje para honrar sua memória. O Senhor ensinou a gente o que é amor verdadeiro, caráter e justiça. E hoje a gente está aplicando esses ensinamentos defendendo o papai. Júlia continuou com a voz embargada. Mãe, eu queria tanto que a senhora estivesse aqui, mas eu sei que onde quer que esteja, está cuidando da gente. E a gente promete cuidar do papai como a senhora cuidava. Dona Lourdes falou. Dona Helena, a senhora me pediu para cuidar dele. E eu cumpri minha promessa. E vou continuar cumprindo até o último dia da minha vida. Chegou minha vez. Olhei para aquela árvore pequena, frágil, mas com raízes que iam crescer profundas. Helena, amor da minha vida. Você me deixou há 5 anos, mas nunca saiu do meu coração. Hoje eu estou passando pela provação mais difícil da minha vida. Nossa filha tentou me matar. E você sabe como isso dói. Mas você também me ensinou que amar não é ser fraco. É ter coragem para fazer o que é certo, mesmo quando dói. Então é isso que eu estou fazendo. Pelos ensinamentos que você me deixou. Pelo amor que você plantou nessa família. E pela certeza de que lá onde você está orgulhosa de mim. Ficamos em silêncio por alguns minutos, apenas ouvindo o vento nas folhas das árvores ao redor. Júlia foi a primeira a falar. Sabe o que eu acho mais bonito nisso tudo, pai? É que mesmo depois de tanta dor, a gente ainda é uma família. Pequena, mas forte. Rafael completou. A Fernanda escolheu sair dessa família quando fez o que fez. Mas nós 4, nós escolhemos ficar. Isso conta mais. Dona Lourdes abraçou os 2. Vocês são a prova de que o amor da Dona Helena continua vivo, na integridade de vocês, na coragem, na lealdade. Passamos o resto do dia juntos. Almoçamos o prato favorito de Helena, ouvimos as músicas que ela gostava, folheamos álbuns de fotos antigas. Era um dia de celebração, não de luto. À tarde, o telefone de casa tocou. Era Dr. Gustavo. Senhor Samuel, tenho uma notícia. Marcos tentou fazer um acordo de delação também, oferecendo informações sobre outros crimes que cometeu. Mas o juiz negou. Disse que ele não tem credibilidade e que as provas contra ele já são suficientes. Então ele vai a julgamento sem nenhuma atenuante? Exatamente. E tem mais. A defesa dele entrou com pedido de liberdade provisória, mas foi negado novamente. O juiz considerou que ele representa risco à sociedade e risco de fuga. Quando é o julgamento? 3 meses. Que vai ser rápido, porque ele vai ser julgado pelo tribunal do júri. 7 pessoas comuns vão decidir o destino dele. E eu vou ter que estar lá? Sim. Você é a vítima. Seu depoimento é crucial. Desliguei e contei para Rafael e Júlia. Ambos se entreolharam. Pai, a gente vai com o senhor, Júlia disse. Não vai passar por isso sozinho. Rafael concordou. E eu vou falar com o Dr. Gustavo. Quero entender cada detalhe do processo para a gente estar preparado. Naquela noite, antes de dormir,
Sentei na cama e peguei uma carta que Helena tinha me deixado antes de morrer. Ela sabia que estava partindo e escreveu várias cartas para mim, para os filhos, até para Dona Lourdes. Eu guardava a minha em uma gaveta e lia de vez em quando. Abri o envelope amarelado pelo tempo e li. Meu amor Samuel, se você está lendo isso é porque eu já parti. Mas quero que saiba que cada dia ao seu lado foi um presente. Você é o homem mais íntegro que eu já conheci. E sei que vai continuar sendo, mesmo quando eu não estiver mais aí para te lembrar disso. Cuida dos nossos filhos. Ensina para eles o que você me ensinou. Que caráter vale mais que dinheiro, que verdade vale mais que conveniência, e que amor verdadeiro não tem medo de fazer o que é certo. E cuida de você também, meu amor. Não se perca na dor. Não se perca na solidão. Continue vivendo, amando, sendo essa luz que você sempre foi. Eu vou estar sempre com você. Nas flores do jardim, no vento da tarde, na paz do amanhecer. E um dia, quando for a sua hora, a gente se encontra de novo. Te amo para sempre, Helena. Dobrei a carta com cuidado e a coloquei de volta no envelope. Helena tinha razão. Eu precisava continuar sendo luz, mesmo na escuridão que Fernanda tinha trazido. E olhando pela janela, vendo a lua iluminar a jabuticabeira que plantamos mais cedo, soube que estava no caminho certo, porque família verdadeira não é quem te vê brilhar. É quem segura sua mão quando tudo está escuro. E eu tinha essa família. Aqui comigo firme e forte. Capítulo 8. A família se reúne. Roteiro completo. Capítulo 8. 6 semanas após a denúncia, a casa em Campinas respirava uma rotina nova. Rafael tinha assumido oficialmente a vice-presidência da empresa e trabalhava do escritório que montamos em um dos quartos. Júlia decidiu adiar o retorno para Portugal por tempo indeterminado, conseguindo transferência para concluir o mestrado na Unicamp. E Dona Lourdes, que sempre foi mais que empregada, agora era oficialmente parte da família. Era uma quinta-feira, ironicamente o mesmo dia em que Fernanda costumava aparecer com seus chás envenenados. Mas agora, às 3 da tarde, eu estava no jardim podando as azaleias ao lado de Júlia, enquanto Rafael lia relatórios na varanda. O portão se abriu. Não era Fernanda. Era o tio Márcio, irmão de Helena e promotor de justiça em São Paulo. Ele tinha ligado mais cedo avisando que precisava falar comigo pessoalmente. Samuel, ele me abraçou forte. Vim assim que consegui me liberar do fórum. Entramos todos na sala. Dona Lourdes serviu café e Márcio abriu a pasta que trouxe. Samuel, o Ministério Público está fechando a denúncia contra Marcos e Fernanda. Eu vim pessoalmente porque quero que você entenda cada detalhe do processo. Ele espalhou documentos na mesa de centro. Marcos Aurélio será julgado por tentativa de homicídio, qualificado por motivo torpe, com 3 qualificadoras: uso de veneno contra ascendente por afinidade e com impossibilidade de defesa da vítima. A pena pode chegar a 20 anos. Rafael se inclinou para a frente. E a Fernanda? Fernanda, por ter colaborado, responderá como coautora com atenuantes. A pena prevista é de 4 a 6 anos, com possibilidade de regime semiaberto após 1/3 cumprido. Além disso, ela perde qualquer direito sobre herança, conforme prevê o Código Civil. Júlia perguntou: tio Márcio, e se ela tentar reverter isso? Tentar se aproximar do papai de novo? Por isso estou aqui. Vim trazer a ordem de restrição permanente. Fernanda está proibida de se aproximar de Samuel a menos de 500 metros, de entrar em contato por qualquer meio e de frequentar os mesmos lugares que ele. Qualquer violação resulta em prisão imediata. Olhei para aqueles papéis e senti uma mistura de proteção e tristeza. Minha própria filha, agora, era legalmente impedida de chegar perto de mim. Márcio colocou a mão no meu ombro. Samuel, eu sei que isso é doloroso. Helena era minha irmã e Fernanda é minha sobrinha. Mas o que ela fez é imperdoável. E como promotor, como tio e como alguém que amava profundamente a Helena, eu vou garantir que a justiça seja feita. Márcio, você acha que a Helena estaria de acordo com isso? Ele olhou para a foto de Helena na estante. Helena tinha um coração enorme, mas ela também tinha uma espinha dorsal de aço. Ela jamais aceitaria que alguém, mesmo a própria filha, tentasse te matar sem consequências. Ela te amava demais para isso. Aquela resposta me trouxe uma paz que eu não esperava. Márcio ficou para o jantar.
Dona Lourdes preparou um ensopado que Helena costumava fazer e ficamos todos na mesa, conversando sobre memórias boas. Márcio contava histórias da infância de Helena, de como ela era teimosa, mas justa, doce, mas firme. Teve uma vez, ele disse rindo, que Helena descobriu que uma amiga de escola estava sendo injustiçada por uma professora. Ela juntou provas, conversou com outros alunos e foi até a diretoria sozinha, com 12 anos de idade, apresentar o caso. A professora foi repreendida e a amiga dela, inocentada. Rafael sorriu. Vovó era assim. A mamãe herdou isso dela. Herdou sim. E você e Júlia herdaram dela também. Por isso estão aqui lutando pela verdade. Depois do jantar, quando Márcio foi embora, ficamos os 4 na varanda. A noite estava clara, com lua cheia iluminando o jardim. Pai, Júlia disse suavemente, amanhã é aniversário da mamãe. A gente podia fazer alguma coisa em homenagem a ela. Eu tinha esquecido. Com tudo o que estava acontecendo, a data tinha passado despercebida. Helena faria 63 anos. O que vocês sugerem? Rafael pensou por um momento. Podíamos plantar uma árvore no jardim. Algo que cresça, que dê frutos, que continue vivo, como a memória dela. Júlia concordou emocionada. E podíamos fazer uma pequena cerimônia, só nós 4. Ler algo bonito, compartilhar memórias. Dona Lourdes limpou as lágrimas. A dona Helena ia adorar isso. Na manhã seguinte, sexta-feira, fomos a um viveiro no centro de Campinas. Escolhemos uma jabuticabeira jovem, forte, cheia de promessas de frutos futuros. Voltamos para casa e cavamos um buraco no jardim, bem ao lado das azaleias de Helena. Plantamos a árvore juntos, cada um colocando terra com as próprias mãos. Quando terminamos, ficamos em círculo ao redor da árvore. Rafael começou. Mãe, a gente está aqui hoje para honrar sua memória. O Senhor ensinou a gente o que é amor verdadeiro, caráter e justiça. Que hoje a gente está aplicando esses ensinamentos defendendo o papai. Júlia continuou, com a voz embargada. Mãe, eu queria tanto que a senhora estivesse aqui, mas eu sei que onde quer que esteja, está cuidando da gente. E a gente promete cuidar do papai, como a senhora cuidava. Dona Lourdes falou, Dona Helena, a senhora me pediu para cuidar dele, e eu cumpri minha promessa, e vou continuar cumprindo até o último dia da minha vida. Chegou minha vez. Olhei para aquela árvore pequena, frágil, mas com raízes que iam crescer profundas. Helena, amor da minha vida, você me deixou há 5 anos, mas nunca saiu do meu coração. Hoje eu estou passando pela provação mais difícil da minha vida. Nossa filha tentou me matar, e você sabe como isso dói. Mas você também me ensinou que amar não é ser fraco, é ter coragem para fazer o que é certo, mesmo quando dói. Então é isso que eu estou fazendo, pelos ensinamentos que você me deixou, pelo amor que você plantou nessa família, e pela certeza de que lá onde você está orgulhosa de mim. Ficamos em silêncio por alguns minutos, apenas ouvindo o vento nas folhas das árvores ao redor. Júlia foi a primeira a falar. Sabe o que eu acho mais bonito nisso tudo, pai? É que mesmo depois de tanta dor a gente ainda é uma família, pequena, mas forte. Rafael completou. A Fernanda escolheu sair dessa família quando fez o que fez, mas nós 4, nós escolhemos ficar. E isso conta mais. Dona Lourdes abraçou os 2. Vocês são a prova de que o amor da Dona Helena continua vivo, na integridade de vocês, na coragem, na lealdade. Passamos o resto do dia juntos, almoçamos o prato favorito de Helena, ouvimos as músicas que ela gostava, folheamos álbuns de fotos antigas. Era um dia de celebração, não de luto. À tarde, o telefone de casa tocou. Era Dr. Gustavo. Senhor Samuel, tenho uma notícia. Marcos tentou fazer um acordo de delação também, oferecendo informações sobre outros crimes que cometeu, mas o juiz negou. Disse que ele não tem credibilidade e que as provas contra ele já são suficientes. Então ele vai a julgamento sem nenhuma atenuante? Exatamente. E tem mais. A defesa dele entrou com pedido de liberdade provisória, mas foi negado novamente. O juiz considerou que ele representa risco à sociedade e risco de fuga. Quando é o julgamento? 3 meses. Vai ser rápido, porque ele vai ser julgado pelo tribunal do júri. 7 pessoas comuns vão decidir o destino dele. E eu vou ter que estar lá? Sim, você é a vítima. Seu depoimento é crucial. Desliguei e contei para Rafael e Júlia. Ambos se entreolharam.
Pai, a gente vai com o senhor, Júlia disse. Não vai passar por isso sozinho. Rafael concordou. E eu vou falar com o Dr. Gustavo. Quero entender cada detalhe do processo para a gente estar preparado. Naquela noite, antes de dormir, sentei na cama e peguei uma carta que Helena tinha me deixado antes de morrer. Ela sabia que estava partindo e escreveu várias cartas para mim, para os filhos, até para Dona Lourdes. Eu guardava a minha em uma gaveta e lia de vez em quando. Abri o envelope amarelado pelo tempo e li. Meu amor, Samuel, se você está lendo isso, é porque eu já parti. Mas quero que saiba que cada dia ao seu lado foi um presente. Você é o homem mais íntegro que eu já conheci. E sei que vai continuar sendo, mesmo quando eu não estiver mais aí para te lembrar disso. Cuida dos nossos filhos. Ensina para eles o que você me ensinou. Que caráter vale mais que dinheiro, que verdade vale mais que conveniência e que amor verdadeiro não tem medo de fazer o que é certo. E cuida de você também, meu amor. Não se perca na dor, não se perca na solidão. Continue vivendo, amando, sendo essa luz que você sempre foi. Eu vou estar sempre com você. Nas flores do jardim, no vento da tarde, na paz do amanhecer. E um dia, quando for a sua hora, a gente se encontra de novo. Te amo para sempre, Helena. Dobrei a carta com cuidado e a coloquei de volta no envelope. Helena tinha razão. Eu precisava continuar sendo luz. Mesmo na escuridão que Fernanda tinha trazido, e olhando pela janela, vendo a lua iluminar a jabuticabeira que plantamos mais cedo, soube que estava no caminho certo. Porque família verdadeira não é quem te vê brilhar. É quem segura sua mão quando tudo está escuro. E eu tinha essa família. Aqui, comigo, firme e forte. Fim do capítulo 8. Capítulo 9. Justiça sem piedade. Roteiro completo. Capítulo 9. Os 3 meses até o julgamento passaram em uma rotina estranha de normalidade forçada. Voltei a trabalhar algumas horas por dia, sempre com Rafael ao lado. Júlia continuava seus estudos na Unicamp e vinha almoçar em casa todos os dias. Dona Lourdes mantinha a casa funcionando como um relógio. Mas no fundo todos nós sabíamos. Estávamos esperando. Esperando o dia em que olharíamos nos olhos de quem tentou me matar e diríamos, na frente da justiça, toda a verdade. Uma semana antes do julgamento, Dr. Gustavo nos chamou para uma reunião preparatória em seu escritório. Sr. Samuel, Rafael, Júlia, vou ser direto com vocês. Julgamentos de júri são imprevisíveis. 7 pessoas comuns vão ouvir os fatos e decidir. Por isso precisamos estar impecáveis. Ele abriu uma pasta grossa. Samuel, você vai depor como vítima. O promotor vai te fazer perguntas para estabelecer os fatos. A defesa do Marcos vai tentar descredibilizar você, possivelmente alegando que você estava senil, confuso, que imaginou coisas. Mas temos os laudos médicos, Rafael interveio. Sim, e isso é nossa maior arma. Mas eles vão tentar argumentar que os laudos não provam que foi o Marcos quem colocou o veneno. Vão jogar a culpa toda na Fernanda. Júlia ficou indignada. Mas foi ele quem planejou tudo. E é isso que vamos provar. Temos as mensagens, os áudios, os extratos bancários, mas precisamos apresentar isso de forma clara e emocional para o júri. Dr. Gustavo me olhou sério. Samuel, quando você subir naquele banco de testemunhas, não esconda a emoção. O júri precisa ver sua dor, sua dignidade, sua humanidade, mas também precisa ver sua firmeza. Você não está ali como vítima fraca. Está ali como homem que exige justiça. Passei aquela semana ensaiando mentalmente meu depoimento. À noite, Rafael e Júlia faziam perguntas simuladas para me preparar. Dona Lourdes ficava sentada no sofá, apenas observando, como uma torcida silenciosa. Na véspera do julgamento, não consegui dormir. Fiquei na varanda olhando o jardim, a jabuticabeira que plantamos já com pequenos brotos novos. Pensei em Helena. Pensei em como a vida tinha me levado até ali. Rafael apareceu de madrugada, também sem conseguir dormir. Pai, amanhã vai ser difícil. Eu sei, filho, mas a gente está pronto, e a verdade vai vencer. Ele tinha a mesma determinação da mãe. O dia amanheceu nublado em Campinas. Vestimos roupas formais. Eu de terno cinza, Rafael de terno azul marinho, Júlia com um vestido discreto. Dona Lourdes fez questão de nos acompanhar, mesmo sendo apenas espectadora. Chegamos ao Fórum de Campinas às 8 da manhã.
Havia repórteres na porta. Rafael me protegeu, abrindo o caminho. Dr. Gustavo nos esperava dentro. Vamos para a sala de testemunhas. Lá vocês ficam até ser chamados, Samuel. A sala era pequena, com cadeiras desconfortáveis. Ficamos ali por quase 2 horas. Júlia segurava minha mão. Rafael lia e relia os documentos. Dona Lourdes rezava baixinho. Finalmente, um oficial de justiça abriu a porta. Senhor Samuel Ferreira, o senhor pode vir comigo. Levantei, respirei fundo. Júlia me beijou no rosto. Rafael apertou meu ombro. Dona Lourdes sussurrou. A dona Helena está com o senhor. Entrei no plenário do júri. A sala era grande, formal e intimidadora. Do lado esquerdo, o promotor Márcio e sua equipe. Do lado direito, a defesa. E ao fundo, numa mesa separada, Marcos Aurélio, algemado, com cara de poucos amigos. Nossos olhos se encontraram. Ele me olhou com um misto de desprezo e medo. Eu o olhei com firmeza. Sentei no banco das testemunhas. O juiz, Dr. Alberto Mendes, me cumprimentou formalmente e me fez jurar dizer a verdade. Juro. O promotor Márcio se levantou e começou. Senhor Samuel, o senhor pode nos contar com suas palavras o que aconteceu nos últimos meses? Respirei fundo e comecei. Contei sobre as visitas de Fernanda, sobre os chás, sobre os sintomas progressivos. Contei sobre a desconfiança de Dona Lourdes, sobre os laudos médicos, sobre a descoberta do veneno. Minha voz falhou algumas vezes. O júri me ouvia em silêncio absoluto. Vi uma das juradas enxugando lágrimas. Senhor, Samuel, o senhor suspeitou da sua filha em algum momento? Não, jamais. Porque você não espera que a pessoa que você criou, que você amou, que você deu tudo, tente te matar. Márcio mostrou os laudos para o júri. Essas análises comprovam que o chá que o senhor Samuel tomava continha escopolamina e diazepam em doses letais. E essas substâncias foram encontradas na residência do réu, Marcos Aurélio. Senhor Samuel, o senhor acredita que sua filha agiu sozinha? Não. Minha filha foi manipulada pelo marido. Mas isso não a isenta de responsabilidade. Ela fez a escolha. Márcio assentiu e se sentou. Agora era a vez da defesa. O advogado de Marcos, Dr. Sérgio Costa, se levantou. Ele tinha um ar arrogante, confiante. Senhor Samuel, o senhor não acha que pode estar confundindo as coisas? Afinal, o senhor mesmo admitiu que teve episódios de confusão mental. Eu tive confusão mental porque estava sendo envenenado. Mas como o senhor pode ter certeza? O senhor não poderia estar simplesmente envelhecendo? Senti a raiva subir, mas me controlei. Eu tenho 62 anos, não 90, e os laudos médicos comprovam intoxicação, não envelhecimento. Mas os laudos não provam que foi meu cliente quem colocou o veneno, provam? Provam sim. Foram encontrados frascos de escopolamina e diazepam na casa dele. E há mensagens dele instruindo minha filha sobre as dosagens. O advogado tentou argumentar, mas Márcio se levantou. Excelência, as provas documentais serão apresentadas a seguir. O advogado de defesa está tentando confundir a testemunha. O juiz concordou. Dr. Sérgio, atenha-se aos fatos. O advogado, irritado, mudou de tática. Senhor Samuel, o senhor está processando sua própria filha. Não sente nenhum remorso? A pergunta me pegou de surpresa. Olhei para ele, depois para o júri. Remorso? Por exigir justiça depois que tentaram me matar? Não. O que eu sinto é tristeza. Tristeza porque minha filha escolheu o dinheiro ao invés de seu pai. Mas remorso? Jamais. O júri pareceu aprovar minha resposta. O advogado, percebendo que estava perdendo, encerrou. Sem mais perguntas. Desci do banco e voltei para a sala de testemunhas. Júlia me abraçou forte. Rafael disse, foi perfeito, pai. Nas horas seguintes, outras testemunhas foram chamadas. Dr. Henrique depôs sobre os laudos médicos. Dona Lourdes depôs sobre o que tinha visto. Peritos explicaram a toxicidade das substâncias. E então o momento mais tenso. Fernanda foi chamada para depor. Ela entrou no plenário cabisbaixa, magra, com olheiras profundas. Usava tornozeleira eletrônica. Não olhou para onde eu estava. O promotor Márcio foi direto. Senhora Fernanda, a senhora confessa que colocou substâncias tóxicas no chá de seu pai? Ela mal conseguia falar. Sim. E quem mandou a senhora fazer isso? Ela apontou para Marcos. Ele, meu marido. Marcos explodiu da mesa. Mentira!
Ela está mentindo para se salvar. O juiz bateu o martelo. Silêncio. Mais uma palavra e o senhor sai da sala. Fernanda continuou chorando. Ele planejou tudo. Disse que quando meu pai morresse, eu herdaria tudo e poderíamos pagar as dívidas dele. Ele me pressionou, me ameaçou. Eu estava com medo. Mas a senhora concordou? Silêncio. Ela baixou a cabeça. Sim, eu concordei. O júri a olhava com uma mistura de pena e repulsa. Quando Fernanda terminou, foi a vez de Marcos depor. Ele negou tudo, disse que era inocente, que Fernanda tinha inventado tudo, mas as provas eram esmagadoras. Após todos os depoimentos, o juiz deu a palavra final para o promotor e para a defesa. Márcio fez um discurso poderoso. Senhores jurados, este não é um caso comum. Este é um caso de traição familiar da pior espécie. Um homem íntegro, que construiu uma vida honesta, foi envenenado lentamente pela própria filha e pelo genro, por pura ganância. As provas são claras. Os laudos são indiscutíveis. Marcos Aurélio planejou friamente a morte de Samuel Ferreira e merece a pena máxima que a lei permite. O júri se retirou para deliberar. Ficamos esperando por 3 horas intermináveis. Rafael andava de um lado para o outro. Júlia rezava. Dona Lourdes segurava minha mão. Finalmente, o júri voltou. O porta-voz se levantou. Nós, jurados por unanimidade, consideramos o réu Marcos Aurélio culpado de tentativa de homicídio qualificado. A sala explodiu em murmúrios. Marcos ficou pálido. O juiz bateu o martelo e anunciou: Marcos Aurélio, você é condenado a 12 anos de reclusão em regime fechado. Fernanda Ferreira, por colaboração com a justiça, é condenada a 4 anos em regime semiaberto. Foi feito. Justiça foi feita. Saímos do fórum sob chuva fina, mas dentro de mim havia sol. 6 meses depois do julgamento, a vida em Campinas tinha encontrado um novo ritmo. Um ritmo mais leve, mais verdadeiro, mais paz. Era uma manhã de sábado, e o sol entrava pela janela do meu quarto com aquela luz dourada que Helena tanto amava. Levantei cedo, como sempre faço, e fui até o jardim. A jabuticabeira que plantamos em homenagem a ela já estava maior, mais forte, com pequenos frutos começando a aparecer. Dona Lourdes já estava na cozinha preparando o café. O cheiro de pão caseiro enchia a casa. Bom dia, seu Samuel. Dormiu bem? Dormi, Lourdes. Pela primeira vez em muito tempo, dormi sem pesadelos. Ela sorriu, aquele sorriso maternal que se tornou minha âncora. Rafael desceu logo em seguida, já de camisa social. Tinha uma reunião importante na empresa pela manhã. Pai, os números do trimestre ficaram excelentes. A empresa está crescendo 20% em relação ao ano passado. Você está fazendo um trabalho brilhante, filho. Seu avô e sua mãe estariam orgulhosos. Júlia apareceu minutos depois, ainda de pijama, com os cabelos bagunçados e um livro de medicina na mão. Bom dia, família. Dormi estudando e nem vi a hora passar. Sentamos os 4 na mesa da varanda para o café. Era um ritual que havíamos estabelecido. Todas as manhãs de sábado, sem exceção, café juntos. Sem celulares, sem distrações, só a família. Pai, Júlia disse, passando manteiga no pão, semana que vem vou apresentar minha pesquisa na Unicamp. É sobre intoxicações medicamentosas e como identificá-las precocemente. Olhei para ela emocionado. Você transformou dor em propósito, filha. Aprendi com o senhor, pai, e com a mamãe. Após o café, Rafael foi para a reunião e Júlia voltou para os estudos. Fiquei no jardim com Dona Lourdes, que estava regando as plantas. Lourdes, preciso te falar uma coisa. Ela parou e me olhou preocupada. Aconteceu algo, seu Samuel? Não, nada de ruim. Na verdade, é algo bom. Eu estive conversando com meu advogado e com o Rafael. Quero oficializar você como herdeira parcial dos meus bens. Ela largou o regador, atônita. Seu Samuel, eu não preciso disso. Eu sei que não precisa. Mas você merece. Você salvou minha vida, Lourdes. Literalmente. E mais do que isso, você sempre foi família. Está na hora de isso ser reconhecido legalmente. Ela começou a chorar, e eu a abracei. A dona Helena ia querer isso. Eu sei que ia. Eu também sei, Lourdes. Por isso estou fazendo. Naquela tarde recebi uma ligação inesperada. Era Dr. Gustavo. Senhor Samuel, tenho uma notícia. Marcos Aurélio foi transferido para o presídio de segurança máxima em Tremembé.
Ele tentou subornar um guarda para conseguir um celular e foi pego. Perdeu todos os benefícios e está em regime disciplinar diferenciado. E a Fernanda? Fernanda está cumprindo pena em regime semiaberto. Trabalha em uma biblioteca pública durante o dia e volta para a unidade prisional à noite. Pelo que sei, tem tido bom comportamento. Ela tentou entrar em contato? Não, ela está respeitando a ordem de restrição. Mas o advogado dela me perguntou se no futuro você consideraria receber uma carta dela. Fiquei em silêncio por um momento. Talvez, mas não agora, ainda não. Entendo. Vou comunicar ao advogado dela. Desliguei e fiquei pensando. Fernanda estava pagando por seus erros, e isso de certa forma trouxe um fechamento. Não era o fechamento que eu queria quando ela era criança. Eu sonhava vê-la feliz, realizada, íntegra, mas era o fechamento que a realidade impôs. Na semana seguinte, recebi a visita de tio Márcio. Ele trazia documentos sobre a empresa e também notícias sobre o caso. Samuel, oficialmente o processo está encerrado. Marcos não vai sair tão cedo. E Fernanda, se mantiver o comportamento, pode progredir para regime aberto em 2 anos. E quanto à empresa, ela perdeu os direitos? Perdeu. Pela lei, ela foi deserdada por tentativa de homicídio. Todos os bens que seriam dela foram redistribuídos entre Rafael e Júlia. E a parte que você destinou para Dona Lourdes também já está formalizada. Assenti, sentindo que uma fase estava finalmente se fechando. Márcio, obrigado por tudo, por ter lutado pela justiça, por ter honrado a memória da Helena. Ele colocou a mão no meu ombro. Helena era minha irmã, e você é meu cunhado e amigo. Faria tudo de novo. Após a visita de Márcio, subi para o escritório onde Helena costumava trabalhar. Peguei uma caixa que estava guardada no armário. Dentro, cartas, fotos, lembranças dela. Havia uma foto da nossa família inteira, tirada há 8 anos, num Natal. Fernanda estava lá, sorrindo ao lado dos irmãos. Eu e Helena no centro, todos felizes, unidos. Olhei para aquela foto e senti uma tristeza profunda. Não pela justiça que foi feita, mas pela família que se perdeu. Pelo sonho que não se realizou. Pela filha que escolheu um caminho que a afastou de tudo que era verdadeiro. Coloquei a foto de volta na caixa e fechei. Não com raiva, mas com aceitação. No domingo, fomos todos à missa na igreja que Helena frequentava. O padre, que conhecia nossa história, fez uma reflexão sobre perdão e justiça. Perdoar não significa esquecer ou aceitar de volta. Perdoar é liberar o coração do peso do ódio. É escolher a paz mesmo diante da dor. Mas perdão nunca anula consequências. Justiça e amor podem caminhar juntos. Aquelas palavras ressoaram em mim. No caminho de volta para casa, Júlia perguntou: Pai, o senhor já perdoou a Fernanda? Pensei com cuidado antes de responder. Filha, eu estou no caminho do perdão. Não por ela, mas por mim. Para não carregar ódio no coração. Mas isso não significa que vou recebê-la de volta ou agir como se nada tivesse acontecido. Perdão não é reconciliação automática. É libertação pessoal. Rafael, que dirigia, complementou. E também é ensinar que ações têm consequências. Se a gente simplesmente perdoasse e aceitasse tudo, qual seria a lição? Exatamente, filho. A lição é: caráter e integridade não se negociam. Nem por sangue, nem por história, nem por sentimentalismo. Chegamos em casa e Dona Lourdes tinha preparado um almoço especial. Comemos juntos, rindo, contando histórias, fazendo planos para o futuro. Rafael anunciou que estava considerando casar com a namorada Beatriz, uma engenheira que tinha conhecido no MT. Pai, quero que conheça ela. Acho que o senhor vai gostar. Se você a escolheu, filho, eu já gosto. Júlia compartilhou que tinha sido aprovada para um estágio em um hospital de São Paulo, mas que continuaria morando em Campinas para ficar perto de mim. Filha, se você precisar se mudar, não se preocupe comigo. Estou bem. Tenho o Rafael, tenho a Lourdes. Pai, eu quero ficar perto. A gente perdeu tempo demais separados. Agora eu quero aproveitar cada momento. Aquela tarde, sentado na varanda com uma xícara de café preparada por Dona Lourdes, agora eu voltava a tomar café e chá sem medo. Refleti sobre tudo o que tinha acontecido. Tinha sido envenenado pela própria filha. Tinha enfrentado a morte de forma lenta e silenciosa. Tinha descoberto traição, onde esperava amor. Tinha visto minha família desmoronar.
Mas também tinha descoberto lealdade em quem menos esperava. Tinha visto coragem em Dona Lourdes. Tinha recebido amor incondicional de Rafael e Júlia. Tinha encontrado justiça no sistema legal. E tinha reencontrado a paz. Olhei para o jardim, para a jabuticabeira crescendo forte, para as azaleias de Helena em plena floração, para o ipê amarelo que começava a soltar suas flores. Vida, renovação, recomeço. Peguei meu celular e gravei uma mensagem de voz para os meus filhos. Rafael, Júlia, só queria que vocês soubessem que sou o pai mais orgulhoso do mundo. Vocês poderiam ter virado as costas quando tudo ficou difícil. Mas ficaram, lutaram, me defenderam. Isso é caráter. Isso é família. E é a maior herança que a mãe de vocês e eu poderíamos ter deixado. Obrigado por serem quem são. Amo vocês. Enviei a mensagem e fechei os olhos, sentindo o vento suave da tarde. Dona Lourdes apareceu com um chau. Está esfriando, seu Samuel. Põe isso nos ombros. Obrigado, Lourdes, por tudo. Não só pelo chau, mas por tudo. Ela sorriu e sentou ao meu lado. A dona Helena está em paz, seu Samuel, tenho certeza. Eu também acho, Lourdes, eu também acho. Ficamos ali em silêncio, apenas observando o jardim, ouvindo os pássaros, sentindo a vida continuar. Porque a vida continua. Mesmo depois da traição, mesmo depois da dor, mesmo depois da perda, a vida continua. E com ela, a possibilidade de recomeçar, de plantar novas sementes, de colher novos frutos, de construir nova felicidade. Aprendi muitas lições nessa jornada dolorosa. Aprendi que família verdadeira não é quem compartilha sangue, mas quem compartilha lealdade. Aprendi que bondade não é ingenuidade e que proteger sua dignidade é um ato de amor próprio. Aprendi que justiça, quando feita corretamente, traz paz. Aprendi que perdão não significa aceitar de volta, mas liberar o coração do ódio. E, acima de tudo, aprendi que caráter não se negocia. Nunca. Por nada. Por ninguém. Enquanto o sol começava a se pôr sobre Campinas, pintando o céu de laranja e rosa, olhei para aquele jardim que Helena tanto amava e sussurrei. Conseguimos, amor. A justiça foi feita. Os valores que você plantou continuam vivos. E a família que realmente importa está aqui, forte e unida. E naquele momento, senti uma paz que não sentia há muito tempo, porque finalmente eu estava em casa. Não apenas na casa de tijolos e cimento, mas na casa do coração, rodeado por quem realmente me amava, vivendo com dignidade e integridade e a certeza de que, no final, a verdade sempre vence. E isso, meus amigos, é mais valioso que qualquer herança, qualquer fortuna, qualquer reconhecimento. É a vitória da alma sobre a escuridão. É a prova de que, mesmo diante da maior traição, é possível se levantar, se reerguer e continuar sendo luz. Porque é isso que pessoas de caráter fazem. Não importa o quão escuro o caminho fique, a luz sempre encontra uma forma de brilhar. Esta história é um lembrete de que família não é apenas laço de sangue, mas de amor, lealdade e respeito. Que a justiça, quando buscada com dignidade, traz paz. E que perdoar não significa esquecer ou aceitar, mas sim liberar o coração do peso do ódio. Que todos nós tenhamos a coragem de Samuel, de lutar pela verdade, de proteger nossa dignidade e de reconhecer quem realmente merece estar ao nosso lado. Se você está assistindo de algum lugar do Brasil ou do mundo, deixe nos comentários de onde você está e o que achou dessa história. E se inscreva no canal para mais histórias que tocam o coração e ensinam sobre valores que realmente importam. Que Deus abençoe você e sua família. Até a próxima história.